Já está ao vivo lá no Facebook. Vou dar uma olhadinha lá agora. Ô, gente, boa noite. Eu pedi o Gonzaga para participar dessa live que ele vai estar fazendo também nas redes sociais dele, porque tem muita gente me perguntando. Gonzaga, já tem novidade a respeito da alíquota da saúde? Como é que está o andamento dessa criação dessa alíquota? Ô, Cris, boa noite. Boa noite a seus seguidores. Boa noite a todos que participam conosco. A novidade que tem é uma novidade muito ruim, Cris, porque desde abril, e nós denunciamos isso em abril, nós repercutimos aqui com você, o governo tomou uma decisão unilateral, que foi a de não mais reconhecer a obrigação de fazer o repasse para o IPSM. Até hoje, como é que funcionou? Como é que o nosso sistema é financiado? Todo mês nós descontamos 8%, agora 9,5%, e o Tesouro fazia um aporte correspondente a 16%. Isso no chamado, na previsão orçamentária. Essa previsão, ela ia para o IPSM. O IPSM recebia o chamado crédito orçamentário, que dava a ele a autonomia de fazer a gestão, de contratar médico, de fazer convênio com o hospital. Depois vinha o recurso financeiro, de acordo com a despesa efetivamente feita. Eu já falei isso aqui várias vezes. Até 95, o Estado repassava 100% da previsão orçamentária e o IPSM gastava o que era necessário e acumulava o restante, chamada reserva. O IPSM chegou a ter 375 bilhões de reais, lá em 95, de reserva, de capital, de dinheiro no banco, investimento na Bolsa, compra de ouro, compra de ações. Bom, de 98 para cá, imóveis, De 98 para cá, aliás, de 95, o Estado repassa o correspondente à despesa. Então, todo mundo sabe, você tem a figura da previsão orçamentária e tem a previsão da receita financeira. Não é isso? Então, até abril deste ano, o que prevaleceu foi a regra que está no artigo 4º da Lei 10.366, em que o militar colocava 8% e o Estado 16% do valor da remuneração. Então, para cada R$1.000 de salário pago a um policial, ele colocava R$80 e o Estado colocava 160. O que o governo fez? A partir de março desse ano, ele deixou de reconhecer essa obrigação dele e parou de fazer o repasse da previsão orçamentária para o IPSM. E o recurso financeiro que ia para o IPSM não vai mais, fica no Tesouro. O IPSM perdeu a sua autonomia de fazer a gestão na prática, porque ele está fazendo, vai, se continuar assim, ele vai apenas ser uma agência, um setor do Estado que vai processar. Mas não vai ter autonomia da contratação, não vai ter autonomia da gestão propriamente. Por que eu estou afirmando isso? Eu estou afirmando porque o projeto de lei 1966, de 2020, que já foi aprovado na Assembleia Legislativa, que é a LDO, só não foi sancionado ainda, mas já está lá com o governador para ser sancionado, ele já retirou. Você pega a comparação, está aqui na minha mesa, não vou mostrar aqui porque não adianta, mas está aqui. Está aqui o anexo da lei do orçamento do ano passado e o anexo do projeto de lei 1966. Na lei do ano passado, o nosso desconto dos militares, ele era considerado como receita do IPSM.
para este ano, a nossa despesa está consignada como recurso para o Caixa Único. Isso quer dizer o quê? Que o IPSM não terá mais os recursos financeiros para administrar. Ele vai processar a folha, ele vai fazer os contratos, mas vai depender, vai transferir a efetividade do pagamento para o Tesouro. Pela lei atual, o que está previsto como receita do IPSM são coisas minúsculas. São os recursos oriundos da coparticipação da saúde, os aluguéis dos imóveis, contribuição previdenciária do servidor civil, que faz o IPSM, e é um valor extremamente pequeno em relação ao volume de recursos gerado pela contribuição do militar e da contribuição patronal. Então, o que eu preciso que eu estou fazendo um esforço de chamar a atenção dos militares, todos, é de que o Zema, nesse momento, com essa decisão, ele está dando um golpe de morte no nosso sistema de saúde, na nossa rede de proteção. Eu estou vendo aqui o Júlio, lá de Januário, Júlio César. Boa noite, amigo. Está mandando para você. Acho que muito justo as cobranças do IPSM, porque no interior não temos saúde. Ô, Júlio, eu quero concordar com você numa coisa. Amanhã, provavelmente, eu estou publicando um texto grande, a maioria nem vai ler. Porque nós estamos acostumados agora a ler frases, né? Então, um texto grande, a gente não lê, mas eu fiz um texto grande assim mesmo, porque eu reconheço que no interior, e eu estou dizendo isso, já está escrito, eu poderia mostrar aqui, já está escrito. Então, não é porque o Júlio me provocou, é porque eu concordo com ele, que no interior, o acesso ao benefício é muito mais difícil. Quem está lá em Januário, ele aqui é de Januário, né? Tem um nível de dificuldade, mas quem está lá em Bandeira, que é 60 quilômetros de Januário, quem está lá em Mata Verde, tem ainda mais dificuldade que quem está em Januário. Quem está em Januário tem uma dificuldade em relação a quem está em Teoflotone, que tem uma dificuldade em relação a quem está em Belo Horizonte. Isso eu reconheço. E eu tenho uma proposta para poder melhorar esse atendimento. Porque é o seguinte, Júlio, por que, na minha visão, está reduzido o acesso ao serviço de saúde para o militar do interior? Tem uma questão de oferta do serviço, porque quanto menor o município, menor a oferta. Então, você não vai ter toda a especialidade, você não vai ter todas as especialidades de todo o município. Mas naquele município que tem uma especialidade a ser ofertada, um dos problemas é que o IPSM, lá em 2009, 2010, portanto, não tem nada a ver com a gestão atual, o IPSM fez uma opção de reduzir o número de contratados de pessoas físicas. E por que ele fez essa opção? Por conta do custo da contratação de pessoa física. A Cris, hoje ela tem seu CNPJ, não é isso, Cris? Você presta serviço para o CNPJ? Tem não. Tem não. Então tá bom. Se a Cris for contratada, alguém contratá-la como pessoa física, a obrigação de quem a contratou é de repassar 33% da obrigação social do Estado, de imposto. INSS, FGTS. Se ela constituir um CNPJ, esse custo cai para 11%, próximo 12%. Então, as empresas, quando pode, contratam pessoas jurídicas, porque o custo é menor. O custo é menor. Aqui também, lá está Iobeiras, falando aqui do dentista, do ginecologista, do ortopedista, do fisioterapeuta. Então, lá em Itaiobeiras, se lá tiver um ginecologista disposto a trabalhar para a PM, mas que não tem disposição em virar empresa,
Aí o IPSM, a PM, não vai contratá-lo, porque não é empresa. E ele não tem interesse em transformar em empresa, porque o custo para ele existir é mais de R$ 1.000 por mês. Para ele criar uma empresa e existir enquanto empresa. Então, ele não vai criar uma empresa para atender a demanda de Itaiobeiras. Itaiobeiras, que é uma companhia, tem lá, talvez, 100 militares que moram em Itaiobeiras e ali na região. Vai ter uma demanda, né, se nós considerarmos que, vou criar um cenário aqui, Itaiobeiras tenha 100 militares casados, portanto, 100 pessoas, 100 mulheres com demanda para um tratamento ginecológico, para uma prevenção. Se ela fizer uma prevenção anual, é uma demanda de 100 consultas por ano. Então, esse médico, ele não vai construir uma empresa que tem um custo de R$ 1.000 por mês para atender 100 consultas por ano. Por isso, eu advogo a tese de que o IPSM precisa de ampliar no interior a contratação de setor física. Porque se contratar esse mesmo deputado, porque está vendo uma mensagem para mim aqui, sobre armamento. Eu posso falar mais tarde sobre armamento. Meu querido, não deixou o nome. Flávio Cleto. Flávio Cleto, lá de Deus Antônio. Ô, Cleto, deixa eu falar de saúde um pouquinho primeiro, para depois falar de armamento. Se o IPSM contratar esse ginecologista lá em Itaiobeiras, pessoa física, e remunerá-lo por cada consulta que ele fizer, é bem provável que esse ginecologista faça o convênio. Mas se depender dele transformar em pessoa jurídica para fazer esse convênio, provavelmente ele não vai fazer. O tratamento vai ser através do hospital, de uma clínica maior. Aí ele vai ter que ficar em Montes Claros, ou ir para Diamantina, ou ir para Salinas, para onde tiver. Então, eu estou dizendo isso para dizer que eu concordo que, para o interior, o acesso é mais difícil. Agora, eu quero fazer uma afirmação. O seu direito é o mesmo. O seu direito é o mesmo. O acesso a esse direito não é na mesma condição. Então, quando eu defendo, e defendo com muita convicção, a manutenção do nosso sistema, nos termos do que é hoje, o Estado fazendo a sua contribuição, o servidor fez até hoje 12%, está fazendo 10,5%, para que haja recurso financeiro para o IPSM e para a PM fazer a gestão do sistema, eu tive o cuidado de ir consultar plano de saúde privado, para ver se dava um comparativo. Não dá. Né? Eu tenho tranquilidade de defender mudança de comportamento, de estratégia do IPSM para ampliar a rede conveniada no interior com pessoa física, mas eu posso dizer, porque eu vivencio isso, todo mundo vivencia, que o direito é o mesmo. Se você precisar de uma cirurgia cardíaca, você tem o direito de cirurgia cardíaca. Pode ser o soldado, pode ser o coronel, pode morar em Itaiobeiras, Januária, Almenara ou aqui no Horizonte. O direito à cirurgia cirúrgica vai ser o mesmo. O direito ao transporte aéreo vai ser o mesmo. E a gente fala isso em cima do dia a dia. Né? O fato recente, concreto, todo mundo mencionou. O caso da Cabo Rayano e do Coronel Alex. Uhum. Certo? Os dois tiveram a mesma assistência. É porque é um caso de repercussão? Não. A gente vivencia isso todo dia e sabe que não é pela repercussão que eles tiveram o mesmo tratamento. Agora, o que garantiu? O que garantiu? O que garante essa possibilidade? Em Divinópolis é grande e eu passei aperto para achar o certo. Quando achei, no segundo mês, ela saiu do consultório sem me avisar e foi embora. O nome dessa médica é Sandriana. Fiz tratamento pelo SUS e paliativo em BH. Eu não quero que, e eu sei, eu passei 20 anos na Aspra e mais esse tempo agora no mandato, eu sei que há muito mais questionamento da gestão do sistema do que do financiamento do sistema. É natural a gente começar a falar
E os questionamentos surgiram em razão da assistência que ele teve, que é uma questão da gestão do sistema. E eu não vou aqui nem condenar, nem fazer uma defesa da gestão como se tudo tivesse resolvido. Eu estou discutindo e quero discutir é o financiamento. Como que é financiado? Então, é financiado com 8% nosso, agora 10,5%, e com 16% do Cruzeiro. 16% de quê? Da folha, da remuneração. Para cada R$1 que nós recebemos de salário, eu tiro R$8, 8 centavos, e passo para o IPSN, e o Estado complementa com 16 centavos. E o Estado não quer mais passar 16 centavos para cada R$1. Ele quer dizer o seguinte, ó, se você foi lá no médico e gastou R$20, você vai contribuir pela proposta dele. Né? Vamos falar sempre para facilitar minha conta aqui. Né? Você gastou com 100, você vai entrar com 3%, e eu vou entrar com o que faltar. O que eu estou tentando chamar a atenção é de que sem a contribuição dos 16% do Tesouro, o nosso sistema vai à bancarrota. O governo quer arrecadar 3% em média. E por que eu estou falando isso? Porque está escrito na LDO. Agora, Cris, não é mais aquele projeto que nós falamos dele lá em abril, não. Agora está na LDO. Quem tiver dúvida, consulte o anexo do projeto de lei. Lá está dizendo que, até que tenha lei específica, vai considerar o que a Secretaria da Fazenda propôs, que é 3% tem medo de acabar, da remuneração básica de todo militar, como regra geral, e uma variável de 2%. Imagina sem o patronal, quanto isso vai custar para o militar? Hein? Imagina sem o patronal, essa assistência que a avó está tendo em casa. Sem a avó, isso vai custar? A Luciana Eli é. Obrigado aqui, ela está dizendo, né, todos estão vendo. Minha avó é pensionista do IPSM, fez 101 anos esse mês, está sendo atendida em casa por uma clínica que o IPSM tem convênio. Então, não é só o Coronel Alex e Cabo Raiano, não. O IPSM é maravilhoso para nós, PMs. E eu estou concordando com você, Luciano. Por quê? Agora, por que o IPSM pode fazer isso? Porque o Estado tem uma obrigação de 16% nas regras atuais. E o que eu estou denunciando, o que eu estou chamando a atenção, é que o governador Zema, concretamente, através de um ofício, e agora, através da LDO, ele não está mais admitindo fazer o repasse de 6%. Ele não quer obrigação de repasse. Ele está dizendo o seguinte, não, o que faltar eu gasto, o que faltar eu pago. E está aumentando, vai aumentar... Traduzindo esse número, né? Hoje, tá? Ele quer arrecadar 30 milhões dos militares para financiar a saúde. Uma saúde que tem um custo hoje de 50 milhões. Amanhã pode subir, o Estado pode reduzir a contribuição. Eu acho que todos nós temos clareza. Existe um colegiado no governo, que não foi o Zema que criou, não. Colegiado desde o Aécio Neves, que é a tal da COFIN, que é um Comitê Orçamentário Financeiro. É igual nós fazemos em casa. Não tem para tudo, reúne lá, pai, mãe, mais um, decide o que vai pagar. O governo faz isso. Não tem para tudo. Então, ele criou esse comitê, onde reúne os integrantes, são 3 secretários, né, e, obviamente, com o seu staff, que tem a responsabilidade, diante de todos os demais, de definir o que é prioridade, o que paga e o que não paga. Por exemplo, é essa COFIN que não liberou a contratação, o início do curso soldado, que o concurso está em andamento. Tem autorização do concurso, tem o concurso em andamento, mas a Polícia Militar não pode começar o curso soldado, porque a COFIN
não autorizou as despesas necessárias para começar o curso saudável. Então, se nós não tivermos a participação do Estado em valor fixo, e nós temos a Lei 10.366 como referência, de 16%, o diretor do IPSM, o comandante-geral, que é o presidente do Conselho de Administração do IPSM, para fazer qualquer despesa, vai ter que pedir essa COFINS. Então, eu fico aqui, vou usar o meu amigo Quaresma. Quaresma, subtenente lá de Valadares, lá de Teocotão. Eu não pedi autorização a ele para usar como exemplo, mas vou usar. Estava lá em Teixeira de Freitas, isso tem uns 2 meses, sofreu um acidente de carro, foi parar no hospital de Teixeira de Freitas. O médico lá disse que ele tinha que vir para Belo Horizonte, ou para Valadares. Demandou para o IPSM uma ambulância terrestre. O IPSM, o médico do IPSM, ao analisar os documentos, os exames do Quaresma, identificou que se ele viesse de ônibus, de ambulância terrestre, ele teria o risco de uma lesão na coluna que poderia deixá-lo paraplégico. O IPSM, ao analisar isso, tomou a decisão de trazer no transporte aéreo. Eu pergunto, para quem que o coronel Vinícius pediu para mandar uma aeronave lá em Teixeira de Freitas e trazer o subtenente Quaresma aqui para o Life Center? Para ninguém, ó. Ele tem autonomia? Pediu para ninguém. Ele tem autonomia. Ele tem um orçamento lá para ele fazer. Então, na minha cabeça, se o IPSM perder essa segurança jurídica para ter o orçamento, ele perdeu essa capacidade de autorizar essa despesa para a aeronave lá em Teixeira de Freitas. E eu citei o Quaresma porque, meu amigo, e eu sei que ele não vai brigar comigo aqui de eu usar o exemplo dele. Mas eu cito outro exemplo. O entorno de Brasília, Paracatu, Unai, tem muita dificuldade com o convênio, porque a referência é Brasília. Então é muito difícil, tem que vir para Patos de Minas, para chegar em Belo Horizonte é 600 quilômetros. O diretor do IPSM, junto com o comandante da PM, com os comandantes lá da região, da 16ª RPM, enxergaram a necessidade de fazer convênio em Brasília. Foi lá e fez o convênio. É sem despesa? Será que não vai aumentar nada o gasto do IPSM por fazer um convênio em Brasília? Claro que vai aumentar. Será que se nós tivermos que pedir a COFINS todo mês, nós vamos fazer esse convênio? Então, essa live de hoje é muito, quase que um desespero meu. Porque nós temos muita clareza. Falou, por exemplo, veio a PEC 55, todo mundo reagiu. Por quê? Todo mundo sabe o que é quinquênio, todo mundo sabe o que é DR. Vai perder quinquênio, é DR. Todo mundo sabe o que é. Reage com mais facilidade. Nós, é cultural nosso, é histórico nosso. Nós olhamos para o nosso contra-cheque, o que entrou, o que saiu. Nós não enxergamos o que o Estado passa, que não é via contra-cheque nosso, o que ele passa? Hospital militar. Se nós perguntarmos para a maioria dos militares como é que o hospital militar é financiado hoje, provavelmente a maioria vai dizer que é o Estado. E hoje, 99% do custeio do HPM é com recurso do IPSM. Ou seja, é os 8% da nossa contribuição, os 16% da contribuição do Estado, que o diretor do IPSM repassa para a rede orgânica nossa, HPM, Centro Odontológico, fazer o sistema funcionar. Para comprar luva, para comprar material de limpeza, 99% das despesas do HPM hoje, despesa corrente, despesa de custeio, comprar insumo para o laboratório, fazer os exames de Covid, fazer os exames que tem que fazer, é recurso de convênio do IPSM desde 2011. Se não tiver esse recurso no IPSM,
nós vamos ter que pedir o Tesouro para repassar. E eu vou citar aqui, em 2012, Coronel Santana, comandante-geral, havia uma pressão para terceirizar o laboratório do HPM. Eu fui lá no HPM. A chefia do HPM estava sem alternativa para fazer o laboratório funcionar, porque o Estado não passava recurso para comprar insumo para fazer os exames. Então, a alternativa de terceirizar é porque não tinha recurso. Né? Eu agradeço aqui o Coronel Santana, porque ele bancou isso e descentralizou o recurso e mandou. Então, se nós dependermos de recurso do Tesouro, recurso orçamentário, todo mês, para funcionar a nossa rede orgânica, que é composta do hospital militar, do centro odontológico, centro farmacêutico, para compra de medicamento, para os NAIs, se nós dependermos disso, a minha compreensão, a minha convicção é que nós não teremos condições de sustentar essa rede. E o IPSM, que cuida da rede conveniada, não terá condições de sustentar a rede conveniada. Quase todos os nossos policiais, militares, bombeiros, têm em sua família alguém ligado ao IPSENG. Se tiver alguém do IPSENG aqui, que se discordar de mim, encontraria aqui, por favor. Mas hoje, no IPSENG, se você chegar hoje no laboratório, no dia 7, dia 8 do mês, para fazer um exame no laboratório, dificilmente você vai conseguir fazer, porque não terá recurso. O laboratório falou assim, a cota acabou. Apesar da observação do nosso colega de Itaiobeira, do nosso colega de Almenara, se ele tiver que fazer um exame no laboratório, se ele chegar no laboratório, ele vai fazer o exame. Ele não vai deixar de fazer por falta de recurso. Ele pode ter dificuldade de fazer por conta da disponibilidade do laboratório perto da casa dele. Mas a hora que ele chegar no laboratório, ele vai fazer. Agora, no IPSENG, ele não vai fazer porque o laboratório não está perto e porque não tem crédito, não tem recurso. É uma cota mensal. É mesmo. É cota mensal. E não é só funcionário da segurança pública, né, que atende. É uma misturada danada. Eu não gosto de... Todo mundo, todos os servidores, professor, todo mundo. Então, é disso que eu estou falando. É esse risco que nós estamos correndo de termos a mesma situação. Se o Estado não tiver o orçamento fixo, se o IPC não tiver o orçamento fixo, qual que vai ser a despesa prevista para poder todo mês fazer uma despesa? Quem é o coordenador de despesa que vai autorizar uma despesa dessa? Qual laboratório que vai fazer sem saber? Por que o laboratório faz convênio? Por que nós não temos muito problema das empresas fazer convênio com o IPSM? Porque o empresário sabe. Porque o empresário sabe que o IPSM tem previsão orçamentária, tem administração própria, tem autonomia administrativa. Então, ele sabe que está negociando só com o diretor do IPSM. Por isso que ele faz, por isso nós temos uma rede. Então, você tem uma pergunta aqui, qual que é a sugestão? A minha sugestão, nós consolidando no anteprojeto de lei, é, primeiro, garantir que a Lei 10.366, que os fundamentos dela continuem em vigor. Ou seja, o Tesouro, o Estado, continuar com um percentual fixo da remuneração para contribuir para o IPSM regularmente todo mês. A Lei 10.366, ela garante 16%. Então, é isso. De cada 100... Oi? Gonzaga? Travou aí? Parece que deu uma travadinha lá, gente. Esperar ele voltar. É estranho, né? O governador tomar uma atitude dessa, sobrepondo uma lei já existente. Voltou, né, Gonzaga? Voltou. Wi-Fi aí não é só comigo, não. Ele alega a leitura da Lei 10.366. Ele alega a leitura uma interpretação da Lei 13.954, a Lei Federal
que consolidou a proteção social no nível federal. Ele usa essa lei para dizer que, através dela, não tem mais que fazer a contribuição, o que não é verdade. Que não é verdade. O que a lei federal fez foi segregar a despesa, a contribuição da Previdência, no que diz respeito à pensão, isso é fato. Mas essa mesma lei estabeleceu que o Estado tem que, em lei específica, regulamentar a proteção social. E estabeleceu que a proteção social inclui previdência, inclui saúde e pode incluir outras coisas. O Adriano Oliveira. Adriano, precisamos mobilizar então. Os senhores são nossos representantes. O Adriano, eu estou fazendo isso aqui para mobilizar. Eu estou fazendo essa live já na expectativa de mobilizar. Porque quando veio a PEC 55, eu falei aqui, como era algo que todo mundo lia facilmente, fim do quinquênio, houve uma mobilização. Né? O governo recuou um pouco aí e deu um alívio nesse debate. E na questão do IPSM, é difícil da gente falar, por quê? Todo mundo está sendo assistido na saúde, ninguém tem um problema na saúde agora. Então, é verdade que o IPSM está funcionando normal. É verdade que o HPM está funcionando normal. Nós estamos falando do futuro. A pergunta é até quando, né? Eu estou escrevendo no material que eu estou divulgando, provavelmente amanhã, o Estado deve ao IPSM 3 bilhões de reais. Era o dado de janeiro. Com o que o IPSM está funcionando agora? O Estado reconheceu que tem essa dívida, que a lei orçamentária de 2020, ela previu essa despesa e que, portanto, a lei garante que o Estado continue pagando a conta. Por isso que o IPSM está rodando. Mas esses 3 bilhões vai acabar. Ainda que use todo esse crédito, daqui a 3 anos acabou. E nós não podemos pensar, do ponto de vista de segurança jurídica, no imediato. No imediato eu concordo com o governador, concordo com o diretor do IPSM, concordo com todo mundo que está afirmando que o IPSM está rodando, está mesmo. Mas é porque tem esse crédito. A hora que esse crédito acabar, a minha preocupação é que não vai rodar bonitinho. Então, a nossa reação é no sentido de, primeiro, termos consciência. Termos consciência do problema. O problema está colocado para nós, as consequências virão daqui a 3, 4 anos. Não é para amanhã. Não é para amanhã. O nosso problema é daqui a 3 anos, 4 anos. Mas se nós não cuidarmos agora, do ponto de vista da legislação, nós vamos perder. Agora, eu lembro, em 2008, o Aécio Neves quis fazer isso também, de outra forma. Em 2008, no governo Aécio Neves, ele criou um órgão chamado UGPREV. Esse órgão existe. É a Unidade Gestora de Previdência. Ao mesmo tempo, criou um conselho, CEPREV. E previu na lei que o recurso do IPSM de Vicente ia ser administrado pela CEPREV. Nós reagimos. Tem muita gente aqui que participou, as associações, todo mundo, nós fomos para a rua, nós enfrentamos e não deixamos isso acontecer. Mas tinha um projeto de lei tramitando na Assembleia que nós pudemos trabalhar. Nós trabalhamos o texto, o Rodrigues fez a emenda e nós salvamos o IPSM, literalmente. Agora, o Zema fez através de um ofício, interpretou a lei federal e no ofício ele disse, olha, não tem mais participação do Tesouro e percentual fixo para o IPSM. E o dinheiro nem vai para lá, não. Sabrina Ribeiro. Obrigado, Sabrina. Somos juntos nessa. Tá? Então, gente... Lá de Lagoa Santa. Lá de Lagoa Santa, nossa vereadora lá. Tá? Nossa vereadora lá em Lagoa Santa. Eu estou fazendo essa manifestação hoje. Vou publicar um texto ainda nesse final de semana. E no texto eu estou dizendo, eu estou pedindo às pessoas que analisem os fatos e a legislação. O que é que diz a lei 13954? O que é que diz a lei 10366? O que é que diz a lei complementar 125? O que é que diz a lei delegado 37?
E o que está no ofício 293 do governador? O que está na LDO, projeto de lei 1996, 1966? Porque se eu estiver traduzindo errado o que está escrito, tudo bem, eu vou dormir todo mundo no final de semana feliz. Agora, se a minha interpretação estiver correta, nós temos risco. E eu tenho clareza, essa minha posição é compartilhada pelas associações, é compartilhado pelo Comando APM, Comando Bombeiro, pelo Rodrigues, pelo Sandro, porque nós conversamos, sentamos, produzimos um texto em cima dessa compreensão. Então, eu estou no mandato, eu tenho que falar, eu tenho que demonstrar. Eu não posso deixar, eu não me perdoaria se eu ficasse calado nesse momento, deixando a banda tocar e daqui a 2, 3 anos nós todos descobrimos que tínhamos perdido. Perdemos quando? Perdemos lá em 2020. Então, os próximos meses são decisivos para nós, porque nós temos até o final do ano para trabalhar essa lei, para conseguir que o governo reconheça essa legitimidade, para que ele encaminhe esse projeto de lei para a Assembleia e que nós tenhamos força, tenhamos organização, tenhamos articulação para garantir na lei que vai ser trabalhada, né, na nossa lei de proteção social, que seja garantido os fundamentos que está na lei 10.366. E nós já publicamos... Pergunta do seu Instagram aqui, Gonzaga. Pois não. O ideal seria era esse convênio nosso ser atendido em outro estado e não ficar só preso em Minas. Temos vários policiais que aposentam e mudam para outro estado e passam dificuldade danada na saúde. Isso aí já é até sugestão mais para o IPSM mesmo, né? Essa demanda é mais para o IPSM, né? Foi feita em Brasília. Nós temos militares em todos os estados. O IPSM tem tudo mapeado, onde é que as pessoas estão, né? Então, nós temos muita demanda no Espírito Santo, né? Nós temos muita demanda em Brasília, e não é por minha causa, em Brasília não é porque eu estou lá, não. Brasília é por conta do entorno de Brasília, os militares de Paracatu e de Unai, que tem esse entorno. Alexandre, estamos juntos sim, tá? Major é ótimo. Essa é uma demanda que nós conhecemos, né? E nós temos militares espalhados no Brasil inteiro, até no exterior. Então, é uma Funciona demanda... o reembolso nesse caso? Consultar e pedir reembolso? Algumas despesas, né? Algumas despesas. Eu confesso que eu não sei dizer exatamente, detalhadamente, como que é o reembolso, tá? Eu confesso que eu estou muito focado e tentando cuidar da questão do financiamento, da sustentação do IPSM como entidade autônoma, administrativa, financeira, porque senão nós vamos ter lá um GRS lá em Uberaba, né? Apenas carimbando papel, tá? Apenas carimbando papel. E talvez nem isso, daqui uns dias acaba. Então, se nós perdermos a autonomia administrativa do IPSM, orçamentário do IPSM, nós vamos ter pessoas lá apenas carimbando papel para o secretário da Fazenda fazer. Então, era essa a minha manifestação de hoje. Se tiver mais perguntas aqui para responder. Mas o que eu queria, o que eu quero, é primeiro expor as minhas convicções. Tá? Porque, na medida que eu exponho as minhas convicções, eu estou colocando aqui para as avaliações, inclusive. Eu posso estar 100% errado. Mas, se eu estiver errado, me prove. E hoje eu estou convencido que as minhas convicções com relação ao IPSM, com relação ao tripé que sustenta o nosso sistema de saúde, ao tripé que sustenta a nossa cesta de benefícios, que inclui pensão, inclui remuneração, inclui saúde, rede orgânica, rede conveniada, passa por essa participação do Tesouro, pela nossa participação e pelo quadro de saúde e a nossa rede orgânica. Tá? Quero agradecer e colocar à disposição. Nós sempre falamos que o nosso IPSM vai para a guerra. Eu estou dizendo o seguinte: o Zema já declarou guerra e nós estamos em paz com ele, não pode. Exatamente. Ele declarou guerra há muito tempo, né? Tem um colega aqui que ele abriu mão do dinheiro da Lei Candir e do ICMS de várias empresas grandes. E quer sangrar.
Oi, Oi, oi. pode falar. Não, eu preciso de reconhecer, né? Eu não gosto de ser muito contraditório e não ter capacidade de reconhecer. Eu reconheço que o Zema, o governo Zema, fez uma excelente negociação conosco, um esforço, colocou o pagamento em dia e pagou o 13º atrasado, atualizou o pagamento da rede conveniada, portanto, repassou o recurso do PSN. Então, sim, eu não sou daqueles que fossem combater o governo, não. Eu reconheço isso, né? Acredito muito que, se não fosse a pandemia, de fato, nós teríamos os 42% de reajuste, mas isso não minimiza os efeitos da atuação do governo em relação ao IPSN. Então, não se trata de fazer disputa política e nem ideológica com o governo. É não permitir que, apesar de tudo, o governo faça isso com o nosso sistema. Porque no futuro vai ser muito sofrido, muito dolorido, se nós não tivermos coragem de cobrar esse posicionamento agora do governo. E não é só cobrar, porque cobrar todo mundo cobra. Nós precisamos de efetivamente fazer uma negociação com o governo, um enfrentamento com o governo, para que ele reconheça e mantenha o que está hoje. E é importante ressaltar aqui que manter o que tem hoje, ele não gasta um centavo a mais. Nós não estamos falando de aumento de despesas. Nós estamos falando de manutenção, de uma segurança jurídica para o orçamento, para que nós tenhamos força para enxergar o futuro. Ele não vai gastar um centavo a mais, até porque, na medida que já entrou a contribuição das pensionistas e a contribuição da prioridade aumentou, ele já está arrecadando mais conosco. Então, não tem aumento de despesa, não tem essa questão de dizer que eu estou sangrando financeiramente o Estado. Né? Ele vai continuar administrando esse crédito. O Estado tem mecanismo para equalizar esse crédito em qualquer momento. Já foi feito isso outras vezes. O Estado, se quiser acabar com essa dívida de 3 bilhões no projeto de lei, ele acaba. Então, o Estado tem mecanismo para equalizar essa questão do orçamentário. Mas nós não teremos mecanismo para ter orçamento se não tiver participação do Tesouro e percentual fixo. É isso que eu quero dizer. Beleza. E está previsto a alíquota da saúde? Como é que está isso? Ou está Não, parado? está parado porque o governo recebeu a nossa proposta, recebeu numa segunda-feira, se comprometeu de, na segunda-feira seguinte, nos receber para negociação, e aí, na sexta-feira, ele mandou o pacote da maldade e suspendeu a reunião conosco. Então, o que nós estamos fazendo, eu quero aqui deixar também muito claro, até por dever de responsabilidade, que o que eu estou falando aqui é em convergência do ponto de vista de fundamentos com a instituição e que o comando da instituição da PM, do governo, estão trabalhando nessa mesma agenda. Tá? Eu acho que é um dever de justiça mesmo aqui, reconhecer e dizer para todos os militares que o Coronel Rodrigo, o Coronel Estevam, comandante da PM do Bombeiro, eles estão nessa mesma toada, nessa mesma sintonia e também conversando com o governo. Certo? Então, não há um distanciamento das nossas teses, das nossas preocupações. Ocorre que cada um no seu espaço tem que usar do que tem. Então, sim, o comando nunca vai fazer uma live para poder fazer esse alerta, porque a função dele não é essa. Né? Ele tem que usar, mas ele está usando. Tá? Eu quero dizer também aqui, para não ter o risco do comando ser cobrado como se ele não estivesse fazendo nada, mas é dever de justiça de eu reconhecer, né? E dizer isso. Da mesma forma, o Rodrigo está empenhado, as associações estão empenhadas, tá? Com a mesma fundamento, com a mesma compreensão, nós temos mantido a sintonia. Então, eu não estou falando sozinho e nem dissociado do pensamento que consolidou o nosso projeto de lei. E o que fazer, então? Vai fazer uma mobilização agora? Vai esperar? O que vai... Primeira coisa que nós vamos fazer é essa conscientização. Eu tenho ficado muito angustiado porque eu acho que nós estamos tendo dificuldade na pedagogia, na didática, para poder demonstrar isso para os conjuntos militares. Porque da mesma forma, na mesma hora que eu digo que do ponto de vista da Previdência,
nós resolvemos o problema da proteção social, eu estou voltando aqui para dizer, olha, do ponto de vista da saúde, a nossa proteção social não está resolvida. Então, eu confesso que estou tendo um pouco de dificuldade, do ponto de vista pedagógico, para poder explicar qual que é o problema. Porque eu passei o ano passado dizendo que nós resolvemos o problema da proteção social do plano federal. E agora eu venho aqui dizer no campo estadual. Então, essa contradição dificulta a mensagem, né? Por outro lado, outra dificuldade é porque o sistema está rodando. Como é que eu estou aqui dizendo que nós temos um problema e se qualquer um hoje à noite precisar na rede de saúde, ele vai ser assistido? Então, eu acabo ficando mentiroso de dizer que tem um problema e se todo mundo está sendo assistido. Então, nós temos um problema pedagógico para trabalhar, que é demonstrar qual o risco, onde que ele está e para quando que ele é. Para ver se todo mundo motiva a gente fazer. A outra ação, nós já estamos nela, que é buscar o governo. Institucionalmente, o governo está sendo buscado, está sendo abordado, nós estamos fazendo. Temos que fazer uma abordagem na Assembleia, porque a votação da LDO demonstrou que nós temos um problema que é na Assembleia, né, com a maioria dos deputados, porque nós tentamos salvar alguma coisa na LDO e perdemos na LDO. Então, isso demonstra que nós temos que trabalhar com os deputados. Então, nós temos que trabalhar do ponto de vista de informação com os militares, demonstrar onde é que está o problema. Temos que o governo tem que saber. Se vai ter que mobilizar, eu não tenho dúvida. Tá? E estou fazendo isso nessa perspectiva. Olha, nós vamos tentar resolver isso na mesma negociação com o governo. Botar o peso institucional, botar o peso político e tentar resolver. Se não resolver, nós temos que ter coragem da crise. Né? Então, não adianta você falar que vale uma guerra e na hora da guerra nós escondemos atrás do topo e não aparecer. Mas eu confio na nossa classe, no poder de mobilização. A nossa classe, quando compreende que tem um problema, ela nunca faltou. Certo? Acho que o que está faltando nesse momento é ela compreender que tem um problema e qual o problema. A hora que ela compreender, eu tenho certeza que ela vai se mobilizar. Por isso que eu disse que, nesse momento, nós estamos um desafio didático-pedagógico, que é explicar corretamente o tamanho do risco da questão. Entendi. E as perguntas que vieram, que não se referem ao IPSM, perguntaram aqui por que o ADE vai continuar e o quinquênio vai acabar. Olha, é porque a lei federal estabeleceu assim. Ela foi expressa em dizer que o tempo congelado para quinquênio. Ela não foi expressa para dizer que acabava o ADE. Então, a Advocacia Geral do Estado, ela foi no limite do que a lei foi expressa e assegurou a ADE. É por isso que vai permanecer o quinquênio, que vai permanecer a ADE, o quinquênio não. Mas eu ainda espero o trabalho para derrubar esse veto na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional. Essa sugestão da Sargento Sabrina é muito válida. Panfletar nas unidades, mostrar para o pessoal, principalmente os mais novos, o problema do IPSM. Panfletar nas unidades, explicar nas unidades, principalmente para os militares mais novos, para eles terem a real importância do IPSM e a real noção do problema que vai surgir daqui a um longo prazo, teoricamente, 2, 3 anos, mas que é um problema iminente. A Sabrina está até sugerindo isso aí, né? Nós temos um problema da pandemia. A pandemia está dificultando muito esse trabalho, porque a gente está difícil o contato pessoal. Certo? Eu faço muito isso, paro em blitz, eu só passando uma blitz, nem pedir para parar, eu paro para poder falar. Só que nós estamos tendo o problema da pandemia, ela está realmente dificultando essa situação. Então, nós vamos usar a rede social, é o que nós temos hoje. Né? Já vou estar liberando material.
temos conversado com as associações, propriamente as associações também, cada uma vai fazer uma abordagem, mas também não tem muito tempo para poder percorrer os quartéis. Mas olha para você ver, já que o comando está engajado, está em sintonia, instrução de tropa continua tendo. Tem muito quartel aí fazendo instrução. Podíamos fazer isso durante a instrução de tropa, não? Eu acredito que o comando está articulando institucionalmente para que isso chegue. Não vai chegar com a nossa expressão, né? Sim. Com a expressão que eu estou colocando aqui, mas vai chegar, sim, de outra maneira, didática, pedagógica, mas vai chegar para a tropa, tenho certeza disso. Pelo menos tem convicção disso. Porque tem muita gente que não usa pouco, né? Assim, e o pessoal, por mais que a gente fale, você viu que tem gente perguntando aqui sobre o fim da promoção ao posto imediato. Quantas lives nós fizemos a respeito disso? E tem gente que fala que não tem informação. Mas o processo é esse, eu não me risco, não. A gente precisa de falar disso sempre, né? Só que acho que, nesse momento, nós temos uma questão imediata para trabalhar, coletiva, atinge 100% dos militares e pensionistas. E, na minha leitura, é o mais urgente. Nós temos que resolver o problema da saúde, da proteção social, e depois resolver a questão das promoções, porque nós teremos que mexer no estatuto em consequência da lei federal também. Ao Luiz Augusto, a sugestão dele: encaminhamento de pequenos vídeos explicativos com as posições parlamentares e dos comandantes. Ô Luiz Augusto, eu concordo. É difícil a gente fazer essa comunicação todo dia, mas eu vou me esforçar para cada dia mais nós melhorar a nossa comunicação para que chegue de forma mais didática, mais pedagógica. E vídeo curtinho, porque senão também eles não assistem, não. Não é só esse é o problema. Esse é o problema. Em vídeo curto, você não explica o problema. Esse é o problema da comunicação na rede social. Todo mundo quer vídeo curto, não quer vídeo, quer que resolva numa frase. Se todo mundo concordar apenas que tem um problema e que desse problema nós temos que reagir, beleza. Só que nós sabemos, a reação nossa tem risco. A reação do militar tem risco. E, para algum, o risco é de demissão, para outro é de mudança de escala, para outro é de movimentação. Então, nós sabemos, eu sou policial militar, não estou fora dessa realidade. Então, eu sei que os militares da ativa não vão correr muito risco se ele tiver segurança de que outros estão resolvendo por ele. É uma lógica natural. Uhum. Se tem deputado, se tem associação, se tem comando para cuidar disso, por que eu tenho que ser o primeiro a botar minha bunda na reta e amanhã eu acordar com a mudança de escala, acordar com a mudança de... Então, é natural isso. Então, eu te elegi para isso, eu te elegi na associação, eu te elegi no mandato, você é comandante geral para cuidar disso. Eu não tenho dificuldade de compreender. Então, se nós não resolvermos, nós temos que dar conta e dizer para todo mundo: olha, nós não resolvemos, se todo mundo está na guerra. A gente tem também as pensionistas, né, que podem ir à luta junto também. Exatamente. Tá? Mas então isso... Eu queria só voltar lá naquela pergunta da arma que o menino fez logo no início da live, só para não passar batido. Volta na pergunta, você tem aí? A fábrica tal está dispondo a venda de arma de fogo direto da fábrica. Portanto, a arma está sendo encaminhada para as unidades operacionais. Comandantes enrolando para entrega. Uma burocracia. Não teria como fazer valer a lei que dá livre para a gente e essa arma ser entregue direto para o policial? Cléber, eu vou verificar. Eu não atuo diariamente na questão de arma, né? Mas eu vou saber. O caminho que eu tenho para dialogar com isso é a própria instituição, via DAL, que cuida da questão de armamento. E se tiver algum espaço, eu já fui, por exemplo, no Exército, num determinado momento, quando estava demorando 2 anos. E houve uma pequena mudança, descentralizaram para os comandos regionais do Exército para resolver, mas nesse momento eu confesso que eu teria que buscar os canais aí da DAL e achar o caminho. Se eu tiver espaço para ajudar, eu vou ajudar. Então é isso, gente. Vocês fiquem ligados, mantenham-se mobilizados. Eu nunca vi o Gonzaga tão agitado na minha vida. Então o trem tá feio. Porque a pessoa, ele é o poço de calma, ele tá super agitado.
Vocês fiquem espertos aí com esse negócio do patronal. Ô, Cris, obrigado a Sabrina, o Alexandre, o Alex, que nos acompanhou aí. A todos, nosso amigo de Itaiobeira, de Januária, de Almenara, aliás, que participou. Um abraço a todos, muito obrigado. Fiquem com Deus, fiquem em casa, porque a Covid é real, né? E ficar em casa ajuda bastante, né? Um abraço a todos, bom final de semana. Cris, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Dá beijo na Aninha aí para mim. Dou sim. Beijo, Aninha. Com Deus. A Aninha está de trás do vídeo aqui, gente. Com Abraço. Deus. Obrigada. Tchau.